Irmãos, hoje para o seu culto de missões, Deus já tinha falado comigo essa semana a respeito desse texto, e culminou com o culto de missões. Irmãos, o Evangelho, eu quero falar para vocês de um tema bem atual, bem diferente. Primeiro os anjos, depois os pastores. Agora é a nossa vez. Amém? O Evangelho de Lucas, irmãos, é com certeza o evangelho mais completo de todos os 4 evangelhos. Dr. Lucas, sendo muito minucioso e cuidadoso, o Evangelho de Lucas é através de uma pesquisa minuciosa. Ele mesmo relata no capítulo 1 do livro de Atos, versículo 1, que também é escrito por ele. E no Evangelho ele fala que houve uma pesquisa minuciosa, detalhada, que informa. Ele é o único que informa que o imperador César Augusto fez um decreto. Eu estava pesquisando, 60% do Evangelho de Lucas é exclusivo, não tem nenhum dos 3 outros evangelhos. Então tem coisas que, se você não ler o Evangelho de Lucas, você não vai entender em lugar nenhum. E César Augusto fez um decreto que toda a população deveria se alistar ou recensear-se. Quando diz alistar, você ir lá, por exemplo, eu sou de Anápolis. Se fosse um decreto aqui do governador de Goiás, nosso atual governador, Ronaldo Caiado, vamos todo mundo se alistar na sua cidade. Eu tinha que ir lá em Anápolis e me alistar, dizer de onde eu nasci. Qual que era o objetivo disso? Para ele saber quantas pessoas tinha, para saber quanto ele estava arrecadando, para aumentar a arrecadação. Não é outra coisa senão isso, né? José, ele era de Belém, da cidade de Davi. José, ele era da linhagem real de Davi. Ele é da descendência direta de Davi. E ele, chegando a Belém, o menino falou: é aqui que eu vou nascer, né? Chegando a Belém, as dores de parto começou, as contrações aumentaram, e Maria deve ter falado: José, procura uma estalagem, procura um hotel, que o menino vai nascer. E quem é pai que já viu passou por isso? Quando a esposa começa que vai para dar a luz, você fica louco, né? Você fica preocupado, principalmente quando é o primogênito, como é o caso de Maria e José. Diz a Bíblia que eles saíram procurando e não achou. Por causa do recenseamento, todos os hotéis estavam cheios. Então ele foi para uma estrebaria, ele foi para um curral, ou para, como alguns historiadores dizem, para alguma caverna onde os animais se abrigavam, e lá aquela criança nasceu. Amém? Então nessa oportunidade eu quero falar com os irmãos, não necessariamente do nascimento de Cristo, mas do que se passou durante esse nascimento, da importância desse evento para a humanidade. Acredito que Jesus, quando nasceu, houve uma festa lá no céu. Houve uma festa tão grande que os anjos não se conteram e vieram até a terra anunciar. O anúncio, a festa começou no céu e terminou na terra. Só que quando a igreja entrar no céu, a festa vai começar na terra e entrar no céu, porque a igreja do Senhor vai entrar na glória, e nós precisamos preparar essa festa aqui na terra, para quando chegar no céu, nós sejamos participantes dessa maravilhosa festa. A profecia estava se cumprindo. A descendência da serpente, lá em Gênesis 3,15, da descendência do homem, vai levantar vai esmagar a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Estava se cumprindo a profecia de Isaías 9,6. O menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Pai da eternidade estava se manifestando na carne. O Filho de Deus estava nascendo. Aquele que é o príncipe da paz estava nascendo. Então o céu não se conteve. Começou no céu
terminam na terra. É interessante que aqui no Evangelho de Lucas, primeiro eu quero falar o relato dos anjos. Lucas 2, 9 a 13. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor reluzindo os envolveu, e todos ficaram apavorados. Verso 10. Todavia o anjo lhes revelou: não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Verso 11. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Verso 12. Isto vos será de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura. Verso 13. O menino, e o mesmo instante saiu uma grande multidão do exército celestial, que se juntou ao anjo e louvaram a Deus, entoando: glória a Deus nos céus, e paz na terra aos homens que receberem a sua graça. Começou lá no céu, e alguns anjos desceram, e começou a anunciar, e eu fiquei intrigado com isso, e eu fiquei me perguntando: por que será que os anjos foram aos pastores e não aos seres humanos lá na cidade? A cidade estava lotada do jeito que não estava? Os hotéis estavam cheios, as pensões estavam cheias, os alojamentos estavam tudo cheios. Então a cidade estava cheia porque os anjos foram aos pastores e não na população em geral. Porque os pastores estavam vigiando, ficavam a noite inteira acordados, vigiando o seu rebanho. Eram homens atenciosos. O Senhor está procurando de pessoas que creem, pessoas que têm atenção, pessoas que têm atenção voltada para Ele. O Senhor não vai se revelar a quem não quer. Lá em João 7 está escrito: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Você tem que haver uma revelação. O Senhor tem que te revelar. Ele tem que se manifestar a você, e Ele vai se manifestar a quem crê. Hoje nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha só, a festa começou no céu e terminou na terra. Agora começa na terra e termina no céu. Diz a Bíblia que quando um pecador se arrepende, os anjos do céu vão fazer festa. Mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro. Onde é que está escrito isso, pastor? Na Bíblia não tem isso. Tem. Quando o Senhor diz que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma? Isso quer dizer que a sua alma vale mais que o mundo inteiro. Em Mateus. Então há uma festa no céu quando o pecador se arrepende. Agora imagine só quando a igreja começa a entrar. Quando tivesse cumprido 1 Tessalonicenses capítulo 4, onde diz que em um abrir e fechar de olhos, tudo isso acontecerá. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Enquanto eles estão subindo, os vivos vão ser transformados. Esse corpo aqui não é do reino de Deus. Diz a Bíblia que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Então como é que você vai para o céu transformado? O Senhor vai te transformar, Ele vai te dar um corpo glorioso, Ele vai transformar a sua vida, mas Ele não vai transformar quem está no pecado, Ele não vai transformar quem está no adultério, Ele não vai transformar quem está na prostituição, quem está fazendo aquilo que não deveria, que não é para aquele momento. Então, quando a igreja subir, vai haver uma festa maravilhosa. Eu tenho que se preparar, você tem que se preparar, porque Hebreus 10, 19 foi traçado um caminho para a gente chegar até Deus. Tem um caminho para você chegar até o Senhor. Tem um caminho, Hebreus 10, 19. O Senhor Ele traçou um caminho, tendo por os irmãos ousadia para entrar no santuário. Pelo sangue de Jesus, verso 20, pelo novo e vivo caminho que Ele nos, isso é, pela sua carne, tem um novo caminho para você. Lembra quando Cristo morreu? Quando Ele entregou o Espírito, o que aconteceu? O véu do templo se rasgou, houve um tremor, e o véu do templo se rasgou. Isso quer dizer que a separação já não existe mais. Uma vez por ano, quando o sumo sacerdote entrava no santuário,
sumo sacerdote entrava, uma vez por ano ele oferecia o sacrifício. Isso quer dizer que ele pegava um cordeiro, ele oferecia lá no altar do holocausto, em favor da nação, dos pecados. Ele pegava daquele sangue e ele levava até, entrava no santo, no lugar santo. E ele sentava ali diante do altar comendo os pães da proposição. Depois ele ia no santo dos santos, mas só quando era o sumo sacerdote, ele ofereceu o sacrifício, ele aspergindo o propiciatório do sangue que ele pegou lá no altar. Qual que era a diferença dele para o sacerdote? É só uma vez por ano que acontecia isso. Tinha uma corda amarrada na perna dele. O seu manto era diferente. O manto do sumo sacerdote tinha uns sinos amarrados nele, que eram romãs, era toda coberta de ouro ou bronze, e ali havia os sinos. Quando ele andava, fazia barulho. Quando ele entrava no santo dos santos, estava fazendo barulho, mas se parasse o barulho por determinado tempo, ninguém podia entrar lá dentro. Isso quer dizer que Deus tinha matado ele não tinha aceitado o sacrifício dele, havia pecado na vida dele. Você não entra na presença de Deus com pecado. O que Deus fazia? O que o povo tinha que fazer? Os sacerdotes que estavam ajudando, puxava a corda para não entrar lá dentro. Não sabemos se isso aconteceu alguma vez. Segundo a Bíblia, a gente não sabe se isso aconteceu. Mas lá no livro de Êxodo, Levítico, mostra todos esses rituais, porque estar na presença de Deus é algo sagrado. Agora o autor dos Hebreus fala: entremos, pois, na presença de Deus. Temos intrepidez para entrar no santo dos santos, ou seja, no lugar santíssimo. Quando você ora, quando você ajoelha para orar, quando você cumpre Mateus 6, você entra no quarto, fecha a porta, agora é hora de falar com Deus, você entra no santo dos santos. Você entra na presença de Deus. Você fala com o Todo-Poderoso, e Ele fala com você através da sua palavra e de outras formas que Ele achar por bem. Porque todos nós andávamos desgarrados, mas agora tem um caminho. Isaías 53 fala desse caminho. Então os anjos veio anunciar paz na terra aos homens de boa vontade. Olha, o Salvador nasceu, o Messias nasceu, ele veio te dar um novo caminho, há uma nova chance para a humanidade. Isaías 53, verso 4 diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Olha só, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Verso 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Sabe o que é isso? Os anjos vêm trazer a boa notícia: olha, tem um novo caminho para você. Ele foi moído, ele foi triturado pelas nossas iniquidades. Olha, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isso aqui é sobre mim, sobre você. Os anjos não se contiveram, tiveram que anunciar, porque senão José e Maria tinham seu filho em segredo, ninguém ia saber. Mas o que é importante, Deus faz questão de anunciar: o Salvador nasceu. Amém. Lembra quando lá em Mateus capítulo 1 está escrito: olha, o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus está no nosso meio agora. Jesus é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Imagine só, irmãos, a festa que houve naquele dia. Agora imagine quando a igreja entrar na glória. Nós temos um caminho. Seus pecados foram perdoados. Os pecados de quem que é perdoado? De quem crê, né? Agora você pode adentrar no santo dos santos.
E os pastores? O que aconteceu com eles? Lucas 2, verso 15 a 18. Os anjos subiram, os pastores ficou de boca aberta. Falaram para o outro: quer saber de uma coisa? Vamos largar as ovelhas hoje e vamos lá ver o que aconteceu esse negócio. Diziam os pastores uns aos outros, verso 15: vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Estava afastado da cidade, Jesus estava próximo à cidade. Alguns dizem que Jesus, juntamente José e Maria, José com a sua esposa Maria, com o seu filho que havia de nascer, eles se instalaram próximo à cidade, porque dentro da cidade não havia mais lugar. Então foram no curral, uma estrebaria, uma manjedoura. Então ele falou assim: vamos até a cidade. Verso 16: foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Aguenta a mão aí, presta atenção. Como é que eles acharam? Porque os anjos devem ter contado: olha, o local onde o menino nasceu é assim, assim. Você não vai procurar no hotel, você vai procurar numa manjedoura, você vai procurar no curral, numa caverna lá naquele lugar bem simples. Então o Senhor deu a descrição e eles acharam do mesmo jeitinho que o anjo falou. E o verso 17 diz: vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito e a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. É mais ou menos assim. Provavelmente os pastores que estavam pastoreando as ovelhas foram os primeiros a evangelizar, a anunciar que Jesus Cristo havia nascido. Olha só, os pastores ouviram? Os pastores foram ver o que os anjos falaram. Olha, eu ouvi e ele foi lá conferir, não foi? Terceiro, os pastores divulgaram o que eles viram. Eles viram, gostaram e foram divulgar o que eles viram. E todos admiraram quando escutaram o que ele falou. Nós também temos que fazer a mesma coisa. Nós recebemos Jesus. Nós ouvimos porque alguém pregou para nós. Você está aqui hoje porque alguém falou de Jesus para você. Alguém abriu o seu entendimento com a palavra do Senhor. Agora é dever seu crer, e agora é dever seu ir falar para o outro como é bom ter o Senhor na sua vida. Não tem como uma pessoa receber o Senhor em sua vida e não ser tocado. Não dá para você ser um servo de Cristo sem recebê-lo e sem ele tocar em você. Os pastores ouviram e falaram. E a samaritana, ela ouviu Jesus Cristo, conversou, dialogou com ela. Ela ficou tão tomada da graça de Deus que ela esqueceu que ninguém gostava dela, que ela tinha tido 5 maridos, que ela era uma mulher de conduta duvidosa, e ela foi e falou para todos os seus vizinhos sobre Jesus, e todos chegaram, creram. Olha, o gadareno foi tocado, não foi? Jesus chegou ali, estava cheio de demônios, amarrava com cadeias, correntes na mão dos pés, e ele as destroçava. Quando Jesus chegou naquele homem, expulsou os demônios, aquele homem ficou limpo, vestido, deram veste para ele se vestir. Quando Jesus foi embora, ele queria seguir a Cristo. Qual foi o mandamento de Cristo para ele? Quem conhece a Bíblia aí? Vai, anuncia aos seus o que Deus fez por você. E ele foi. E alguns pregadores dizem que por onde aquele homem passou, ele anunciou e muitos creram. Amém. Você foi tocado por Jesus, não foi? Se você não está falando sobre Cristo, tem algo errado. Irmãos, eu fico maravilhado com a história dos 10 leprosos. É a coisa mais maravilhosa aquele milagre. Porque ali eu vejo um Senhor, que é Jesus Cristo, admirado e revoltado. Jesus viu 10 leprosos, não foi? E de mostrar ao sacerdote, quando eles foram, cada um começou a olhar para cima e estava curado, não foi?
Cada um foi procurar seu rumo, sua família, aos conhecidos, foi viver a vida que ele nunca tinha vivido. Mas voltou. E quem ele era? Era estrangeiro. Quem que Cristo falou? Peraí, não foram 10 que foram curados? Ninguém voltou para dar glória a Deus? E o que voltou é estrangeiro? Sendo que o Senhor esperava mais. Não esperava? O Senhor espera mais de você também, irmão. O Senhor espera mais de mim, de você. Como o pastor Jonan falou aqui, nós podemos fazer mais. Glória a Deus. Aí, mas o diabo, ele é tão astuto, por assim dizer. Ele gosta tanto de pregar peça em nós, que você escutou desde criancinha, santo de casa não faz milagre. Ainda bem que eu não sou santo nem a você. O Senhor nos chama de santo, nós somos separados para Ele. Mas não é santo no sentido de puro. Quando o Senhor te trata como santo, não é no sentido de pureza, que você é santo intocável, não. Quer dizer que você se separou, foi separado para Ele. Assim como aquele violão foi separado para nós louvar ao Senhor e não cantar os forró da vida. Naquele violão ninguém vai tocar isso. Naquela bateria ninguém vai cantar. E se algum dia alguém tocar, eu pego o chicote dele dele. Sem dó. Por quê? Porque foi consagrado. Então você é santo nesse sentido. Mas nós continuamos pecadores. Você foi separado. Então o que eu preciso entender? Nós, santo de casa, não faz milagre. A gente para de pregar para os parentes, para de falar do amor de Deus para os parentes. Não, irmão. Você agora é servo de Deus. Você é o mensageiro. Você anuncia. Quem me garante que o Senhor não vai salvar sua família através, em primeiro lugar, tem um porém. Nós somos apenas um carteiro. Nós entregamos a mensagem, mas a mensagem não é nossa. A mensagem não é nossa. Quem converte o homem do pecado e do juízo é quem? Não é o Espírito Santo? Então eu posso abrir a boca e falar. Pregue, anuncie, porque agora é a sua vez. Marcos 16 e 15. Primeiro foi os anjos, depois os pastores. Agora é a minha sua vez. Olha só o que diz. Ide por todo mundo, eu sei que você conhece esse versículo de cor e salteado. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. É simples assim. Creu em Jesus, a salvação chegou. Não creu, está condenado. Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falando novas línguas. Né? Isso aqui é para quem crê. Quem crê, ele não segue milagre. O milagre segue ele. Olha, José, quando foi para o Egito, ele foi sozinho, não foi? Mas por onde ele passava, ele deixava um rastro de quê? Não é de milagre? Ele foi para a casa do Potifar. Potifar se tornou um homem próspero. A sua plantação estava mais do que todo mundo. Ele se tornou um homem mais próspero, mais rico do que ele era. Por onde José foi, a bênção foi. José foi para a prisão foi abençoada. Ele foi para o governo foi abençoado. Então é você que leva a bênção. E você não está atrás da bênção, a bênção está com você. Olha só, Filipenses 2,13. Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Se é Deus que efetua em você, tanto querer como realizar, então quando você tem que orar e buscar o Senhor, para que o Espírito possa mover na sua vida, e Ele te direcionar. Esses dias eu estava falando semana passada, como é que vai ser esse ano? E na terça-feira, que eu espero desse ano. E eu estava citando para os irmãos Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esquecer que Ele é o autor, Ele é o dono da nossa fé, porque a nossa fé está colocada nele. E segundo a versão mais King James, por exemplo, e na linguagem de hoje está escrito, olha, Jesus, Ele é o autor da minha fé.
E é Ele que aperfeiçoa ela. É o Senhor que aperfeiçoa a minha fé. Ele é o dono da minha fé. Então, se Ele é o autor e consumador, Ele é dono da minha fé. A minha fé é dele. A minha fé é colocada nele. Então tem que parar de achar que alguma coisa é minha. Você trabalha, luta, conquista, mas agora tem que ser para o Senhor. Olha a sabedoria e disposição de Paulo. 1 Coríntios 9, 22. Porque primeiro foi os anjos, depois os pastores, agora é a nossa vez. Olha o que Paulo diz. Eu cito muito esse texto aqui. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para por todos os meios, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Paulo sabia que Deus estava cooperando em sua vida. Então ele diz nos versos anteriores: para o judeu, eu me fiz judeu. Para os que estão debaixo da lei, eu me fiz como que estivesse debaixo da lei. Para quem está sem lei, eu fiz-me como sem lei. Não estamos sem lei, no entanto estamos debaixo da lei de Cristo, diz Paulo. Então, eu fiz-me de tudo para por todos os meios salvar alguns. Paulo estava dizendo que aproximava das pessoas, falava do amor de Cristo na linguagem que ele impedia. Paulo sabia chegar até as pessoas. Então ele fazia de tudo para alcançar as almas. Se os anjos desceram do céu, de alegria anunciaram: Jesus nasceu. Se os pastores anunciaram: nasceu o menino, ele é o Cristo, ele é o Messias. E agora é a nossa vez de anunciar também. Mas vamos anunciar lá longe? Sim, vamos também. Hoje é culto de missão? Sim. Estamos arrecadando fundos para outros pastores anunciar a mensagem lá na África. Nós temos um compromisso com a igreja brasileira, tem um compromisso de ajudar. Mas tem muita gente que está do seu lado, congrega com você, ora com você e está precisando de você. Parente, amigos, colegas de serviço. Quantos irmãos estavam no nosso meio aqui, agora não está mais? Cadê eles? Sabe, só eu que sou o pastor que tenho que ir lá. Você não pode ir lá dizer: irmão, estou sentindo sua falta na igreja. Você é importante. Alguns deles estão no mundo, outros não. Então você precisa entender que missão é muito mais além. Tem muitas pessoas que há muito tempo não sentem que a graça de Deus na sua vida. Estava recordando essa semana de pessoas que estavam no nosso meio e já não está mais. Eu estava escrevendo sobre essa mensagem, estudando sobre essa mensagem, lembrando de algumas pessoas que já partiram e já não estão no nosso meio, partiram para outros lugares. Graças a Deus ainda tem chance para eles. Eu me recordo de uma época, irmão Miguel, que quando os jovens se reuniam aqui na frente, quando estava recebendo o Espírito Santo, todo mundo ajudava, orava junto. Incentivava, o irmão estava triste, incentivava. Cadê esses irmãos? Cadê esse povo, irmãos? Nós cantamos aqui hoje. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Claro que assim fala da vida de Cristo, não deveria subir. Falando: onde é que está esse povo? Esse povo está calado, esse povo não clama mais. Ah, Deus não é surdo, eu não preciso estar gritando. Você não grita para Deus ouvir, meu irmão. Você grita às vezes porque você está cheio da glória de Deus. Você não pula e dança para as pessoas verem. Você pula e dança, a gente está cheio da glória de Deus. É assim que funciona. O Espírito Santo age na sua vida de uma forma e na minha de outra. Então faça de tudo para que as pessoas ouçam o Evangelho, porque a sua salvação depende da salvação do outro. Paulo diz: ai de mim se eu não pregar esse Evangelho. A mim me foi imposta essa obrigação. Eu gosto que está escrito em 1 Coríntios 9, 27. É o último verso que nós vamos acompanhar hoje. Mas esmurro o meu corpo. O capítulo 9, Paulo fala da sua missão, evangelismo, compromisso dele com a causa. Ele fala: corro, não sem meta, não espumando soco no ar. Mas aqui no verso 27 resume tudo. Esmurro o meu corpo, reduzo ele à escravidão, para que
tendo pregado a outros, não eu mesmo ser desqualificado. Ou seja, olha, eu prego, mas eu tomo cuidado para andar na linha para mim não sair fora, porque eu não quero perder a salvação. Está entendendo? Você que tem estudado, tem lido a Bíblia, a palavra de Deus precisa ser ministrada, a palavra de Deus tem que ser pregada, mas ela precisa também ser colocada em prática. Coloque em prática a palavra de Deus. Os anjos anunciaram Jesus, tiveram sucesso, não tiveram? Os pastores anunciaram, tiveram sucesso. A samaritana anunciou, teve sucesso. Jonas, no Velho Testamento, irmãos, ele foi convidado por Deus, foi ordenado por Deus a pregar para uma cidade pecadora, a cidade mais pecadora da época. Nínive era uma cidade capital do império, uma cidade rica e próspera. Jonas foi convidado a pregar para aquele povo arrependimento, que o julgamento de Deus estava chegando. Diz a Bíblia que naquela época de Jonas, futuramente Nínive foi destruída. O julgamento de Deus chegou. Mas na época de Jonas, o rei colocou todo mundo para jejuar, até os animais. Houve conversão, houve arrependimento. Se você anunciar, você vai ter sucesso. Não é porque você é um bom pregador, não é porque nós somos melhores, é porque Deus está agindo na sua vida e na minha vida. Você é ungido do Senhor, você é escolhido. O irmão Lázaro bem disse aqui: o Senhor mudou a vida de Jó, mudou. Ele caiu, mas o Senhor o levantou. Mas Jó não perdeu a única coisa que ele não podia perder, que era a fé. Não perca a sua fé. Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos ficar em pé. Se você quer uma oração.